Seja muito bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Neste vídeo veremos à luz da Palavra de Deus a verdade sobre a oração e o jejum, a sua importância, como fazê-los e por que devemos praticá-los. Veremos que a oração e o jejum são práticas espirituais essenciais na vida de um cristão, de acordo com a Bíblia. A oração é uma forma de comunicação com Deus, onde podemos expressar nossa adoração, pensamentos, sentimentos e necessidades, além de buscarmos a direção e a vontade divina em nossa vida. Já o jejum é um ato de abstenção de alimentos ou outras atividades a fim de nos dedicarmos de forma intensa à oração e à busca de intimidade com Deus. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos exemplos de pessoas que praticaram a oração e o jejum, colhendo os benefícios espirituais e a resposta poderosa de Deus em suas vidas. Jesus também nos ensinou sobre a importância destas práticas, destacando a necessidade de orarmos continuamente e jejuarmos como forma de fortalecer nossa fé e resistir às tentações. Desde já, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Diante disso, vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 6, dos versos 5 ao 18, está escrito: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O Senhor Jesus ensinou largamente a respeito da oração e jejum. Nesse sentido, a palavra de Deus tem orientação de como orar e jejuar, o que significa que quando executamos essas duas práticas piedosas, de acordo com o que Jesus ensinou, temos a certeza de que Deus não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, veremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como adoração, comunhão, ações de graças, feito de modo belo por Miriam em Êxodo, capítulo 5, versos 20 e 21. Débora em Juízes 5 e Davi em 2 Samuel 23, versos 1 ao 7. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Pelo exposto e em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai.
Mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como vemos em Daniel 6, verso 10. E a mulher Ciro-fenícia fizeram em Mateus 15, versos 21 ao 28. Há resposta de Deus para quem o busca incessantemente, conforme o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessora com o exemplo de Samuel, bem como o da igreja primitiva. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveravam em oração. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, verso 9. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Então vamos ver. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Qual a postura do corpo na oração? Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar: em pé, deitado, prostrado, assentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas. Qual deve ser o horário da oração? Ter um horário regular para falar com Deus é bíblico e bom, mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre, orai sem cessar. Onde deve ser o lugar da oração? Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento ou noutro lugar solitário. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Qual o estado do coração na oração? Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. No texto bíblico que lemos, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões "entra no teu aposento" e "fechando a tua porta" não significam que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 6, versos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está nos céus. Não useis de vãs repetições nas orações. Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco, que é Deus, e se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal. Ora,
Na Bíblia, encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus, com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente. Oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade. O mecanicismo tem seu valor e é aceitável, pois assim Jesus orou. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Qual o aspecto bíblico sobre o jejum? Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. O da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Pela lei mosaica, havia um jejum anual, no dia da expiação. Essa prática se multiplicou em diversas formas. Do nascer ao pôr do sol, jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, o que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, como no caso dos fariseus. Entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual for enviado pelo Pai, jamais por mera tradição. Qual o ensino de Jesus sobre o jejum? Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. No texto de Mateus 6, versos 16 ao 18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e discrição na prática. Para jejuar, não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade, pois nosso Senhor ensina: unge a cabeça e lava o rosto. Assim, como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o cristão estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Você que já está usufruindo desta intimidade com Deus através da oração e jejum, continue, pois estarás colhendo benefícios grandiosos ao longo de sua vida. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe.